gostoso de ver você aqui com a gente. Assista mais essa, Carecas de Saber. E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula fantástica de geografia. Eu sou o professor Gus e vamos falar agora de divisão internacional do trabalho. Bom, divisão internacional do trabalho significa o quê? Significa que, de alguma maneira, no sistema da economia mundial, cada país passa a ser responsável por alguma atividade, ou seja, ser especialista em alguma atividade dentro da lógica do comércio internacional, da economia internacional. Bom, a gente tem que chegar na atual divisão internacional do trabalho, mas para te explicar, para que faça sentido a atual divisão internacional do trabalho, vamos recuperar pelo menos outras duas anteriores. A divisão no período colonial e depois no período aí com as independências, né, dos países que eram colônia. Então, olha só como você já viu isso. No período colonial, a divisão internacional do trabalho ela se dava na relação entre metrópole e colônia, ou seja, uma relação estabelecida através do chamado Pacto Colonial. Pacto Colonial, ele representava o quê? A ideia de que a metrópole impunha sobre as colônias uma relação de monopólio comercial, ou seja, a colônia somente poderia vender produtos para comerciantes autorizados pela metrópole. Tudo bem? Vamos dar um exemplo aí, Brasil, Portugal. Então, aquilo que se produzia no Brasil somente era vendido para o restante da Europa através de mercadores portugueses. Então, quem estabelecia o preço desse comércio era Portugal. E nisso aí, é claro, o Brasil sempre saía perdendo, né? E Portugal sempre saía ganhando. E o que cada um era especialista em vender. Então, quando a gente pensa a função da colônia, as colônias nos sistemas de exploração, como era o caso do Brasil e de praticamente toda a América Latina, as colônias elas tinham por função produzir produtos de matérias-primas, ou seja, produtos agrícolas, produtos do extrativismo mineral. Então, olha só, é só você pegar ciclos econômicos da história do Brasil. Então é ciclo do pau-brasil, depois da cana-de-açúcar, depois da mineração, depois do café, mas aí já não é mais colônia, mas ainda assim. A ideia é a retirada de um produto de agroexportação ou da extração mineral e sendo enviado para um país que é a sua metrópole. Em contrapartida, a metrópole vai vender o que para a colônia? Produtos já com maior valor agregado, ou seja, chamados manufaturados. Produtos que passaram por um processo de já preparação semi-industrial. Né? Quando a gente pensa na manufatura, a gente já estudou isso algumas aulas atrás, manufatura também é um sistema de produção, né, considerado aí do segundo setor da economia, mas é um tipo de produção anterior às máquinas e à produção industrial em si. Então, esses produtos que chegam aqui para as colônias, um valor mais caro, eles vão ser, de certa forma, trocados por matérias-primas que saem da colônia com um preço mais baixo. E é claro que nisso vai ocorrer o quê? Uma diferença na chamada balança comercial. É um jogo onde sempre a metrópole vai sair ganhando porque ela vai vender um produto que é mais caro e vai comprar um produto que é mais barato. E a colônia sempre vai sair perdendo porque ela vai vender o mais barato e comprar o mais caro. Então, vai ocorrer um déficit da balança comercial da colônia. Se a gente fosse falar da metrópole, poderíamos falar que estaria ocorrendo um superávit da balança comercial da metrópole. Ou seja, a colônia, ela constantemente nessa troca, nessa balança comercial, ela vai acumular dívidas, enquanto que a metrópole vai acumular riqueza. Ficou claro? Bom, vamos ver como que isso vai mudar nos períodos ali após o fim da colônia, o fim do colonialismo. Agora, olha só,
Se você reparar bem nessa lousa que temos agora, você vai perceber que poucas coisas mudaram, né, com relação à lousa anterior, né? Para um pouquinho aí o vídeo, volta um pouco, compara a lousa. Aí você volta nessa agora, para a gente continuar a explicação. Fez isso? Beleza? Vamos lá. Você vai reparar o seguinte, nesse quadro aqui eu tinha lá metrópole, nesse aqui eu tinha colônia. E algumas coisas aqui continuaram exatamente iguais. Então, durante o século XIX, século XX, começo do século XX especialmente, já vai ter rolado o processo das independências políticas daquelas antigas colônias. Vamos pegar um exemplo? Brasil. Então, o Brasil que vai se tornar independente politicamente lá em 1822, vai continuar dependente economicamente, só que agora não só de Portugal, mas especialmente da Inglaterra, a quem, inclusive, Portugal devia, né? Então, a relação agora ela vai se dar num plano muito mais aberto. Acabou aquela história de monopólio da metrópole, né? Quer dizer, então, que aquelas antigas áreas coloniais, elas passam a ter seus portos abertos para chamadas nações amigas. Entenda-se nações amigas como aquelas nações que influenciam mais, com mais força, na economia dos países que eram colônia. Então, olha só como é essa DIT aí, né, Divisão Internacional do Trabalho, século XIX e XX. Você tem a ideia de que país desenvolvido é país industrializado. Perceba como isso vai mudar. Essa ideia de que país desenvolvido é país industrializado. E qual que vai ser a função desses países? Mandar para os países subdesenvolvidos, que são os não industrializados, aquelas antigas manufaturas, porém, agora também, né, os produtos industrializados. Enquanto que os países subdesenvolvidos ainda mantêm aquela função de mandar matérias-primas, né, ou produtos da agroexportação, que via de regra são mais baratos, né? Agora repara o seguinte, observa essa nova lousa que eu coloquei aqui. Faz o seguinte, dá um pause, volta um pouquinho, olha a lousa anterior, aí você volta para esse instante do vídeo novamente. Fez isso? Tranquilo? Bom, agora a gente vai continuar. Comparou? E aí você viu o seguinte, o quadro continua igual, né? E aí tem algumas informações que continuam, outras que foram acrescentadas. Então, por exemplo, nesse quadro, tínhamos lá a palavra metrópole, aqui, colônia. Significa que o quê? Quase que as relações não mudaram. Por quê? Porque as antigas colônias, elas fizeram seu processo de independência política, mas não conseguiram ainda ter autonomia econômica. Portanto, as relações econômicas, na verdade, elas se mantiveram em partes e até mesmo se intensificaram com relação às diferenças. Como assim? Como assim que antes você tinha só o comércio da metrópole com a colônia. Agora, aquela história do monopólio, do pacto colonial, tinha acabado. Portanto, os novos países independentes, especialmente na América Latina, como é o caso do Brasil, eles vão se relacionar com outros países, né, países ditos amigos, que vão ter o caráter também de vender os produtos industrializados. Vamos pegar um exemplo, Brasil e Inglaterra. Então, a Inglaterra, considerada um país desenvolvido, e veja bem, nesse período, ser desenvolvido é ser industrializado, é estar com a indústria dentro do seu território. E esse país desenvolvido e industrializado vai ter por missão continuar mandando aqueles manufaturados, só que agora, principalmente, os industrializados, que vão para os países subdesenvolvidos, a exemplo Brasil, que não tinham indústria naquele momento. Então, qual que é a função econômica desses ditos subdesenvolvidos? Continuar enviando matérias-primas, né, e produtos primários para os países desenvolvidos. Percebe? Enviando matéria-prima, como faziam antes ainda. Portanto, você vai ter uma manutenção de uma lógica, de uma defasagem lá da balança comercial, onde esses caras aqui vão continuar acumulando dívidas, enquanto esses caras aqui vão continuar acumulando riqueza.
Lembra daquela velha frase, né, que eu já falei em outro momento, com relação à relação entre Inglaterra, Brasil e Primeira Revolução Industrial. Aquela frase da história de que a riqueza de Minas Gerais pagou a conta da Primeira Revolução Industrial na Inglaterra. O que significa isso? Que o dinheiro que saía da colônia portuguesa do Brasil servia para que Portugal pagasse a conta com a Inglaterra. E quando o Brasil se torna independente, a relação econômica com a Inglaterra perdura. Então Portugal é meio que tirado de lado e a Inglaterra passa a assumir um papel relevante de país desenvolvido que vai fornecer produtos industrializados para o novo país agora independente, politicamente Brasil, que vai continuar enviando produtos primários para a Inglaterra e outros países. Ok? Bom, essa estrutura ela vai se manter, né, até quase os nossos dias, porém existe uma nova DIT, a mais atualizada, que ela vai representar o mundo pós Segunda Guerra Mundial, que é a que a gente vai apresentar agora. Bom, minha gente, agora sim é o momento que você tem que prestar atenção. Faz até o seguinte, se você está anotando a minha aula aí, dá um pause, anota esse emaranhado de flechinha que está aqui e aí a gente continua. Vai lá, seu pause. Pausou? Voltou? Vamos lá? De volta? Então vamos aí. Olha só. A DIT atual, Divisão Internacional do Trabalho atual, ela é um pouco mais complexa que as anteriores. Por quê? Porque agora a gente vive um mundo globalizado. Então, desde quando essa estrutura ela começa já a se organizar? Principalmente desde a Guerra Fria. A gente falou nas aulas anteriores, principalmente sobre aquela política de contenção ao socialismo que permitiu o desenvolvimento capitalista dos países do chamado Terceiro Mundo. Lembra disso? Bom, fato é, durante a Guerra Fria, o mundo capitalista fez questão de levar a indústria para alguns países subdesenvolvidos. E nessa história aí, também alguns países que já tinham feito seus projetos de indústria nacional, como é o caso do Brasil, né, você teve ali então uma divisão no mundo subdesenvolvido entre os chamados subdesenvolvidos industrializados e os subdesenvolvidos não industrializados. E os desenvolvidos? Olha só, uma diferença importante. Lembra que naquela anterior que a gente falou, o termo desenvolvido sempre estava associado à indústria. Pois bem, chegamos num determinado momento em que a atividade de produção em si, a indústria, ela já não está mais alocada, majoritariamente, é claro, nos países desenvolvidos, e sim nos subdesenvolvidos. Pega um exemplo. Pega aí seu tênis da Nike, alguma marca internacional que você use aí, dá uma olhada na etiqueta. Olhou? Bom, olhou lá, tá made in onde? Né? Se é uma marca norte-americana, dificilmente na etiqueta lá do produto vai estar made in USA. Provavelmente vai estar made in Singapura, Vietnã, China ou qualquer outro país, especialmente países ali do sudeste da Ásia, que são os chamados subdesenvolvidos industrializados. Lembra que a gente falou sobre eles, aqueles países que são plataforma de exportação. Pois bem, função deles, da Divisão Internacional do Trabalho, é a de produzir para vender para outros lugares. Ok? Então, vamos um a um aqui, segundo a história das flechinhas. Bom, aqueles países, lembra, que mantiveram a ideia de não ter indústria, eles continuaram com a mesma função. Então, olha só, função dos países subdesenvolvidos não industrializados. Enviar matéria-prima para os lugares onde tem indústria, que são agora os países subdesenvolvidos industrializados. Sei lá, vou imaginar um país do centro da África, uma região mais pobre, ou mesmo do Sahel africano, onde há ali produção, sei lá, de grãos, através de uma atividade do agronegócio. Imaginar uma empresa internacional do agronegócio que se instalou naquela região de savana para aproveitar, né, o recurso natural ali e para produzir, para vender para fora. Imaginar que
essa empresa produz dentro dessa região central da África, mas envia essa matéria-prima, essa commodity, para um país que vai produzir, por exemplo, industrialmente ração para a pecuária. E aí essa ração vai ser distribuída para regiões onde haja pecuária. Deu para entender mais ou menos qual que é a lógica? Bom, então, países subdesenvolvidos não industrializados, eles mantiveram a função de serem exportadores de matérias-primas, produtos do setor primário, seja aí da agricultura, seja do extrativismo mineral ou vegetal. Bom, enquanto que os subdesenvolvidos e industrializados, eles passaram a produzir praticamente tudo aquilo que o mundo inteiro consome. Então, eles mandam produtos industrializados para os não industrializados, para outros países subdesenvolvidos e industrializados e também para os chamados países desenvolvidos. Olha só, as 3 setinhas aqui, número 2, em amarelo. Deu para entender? Então, praticamente todos os produtos industrializados que o mundo consome são de fato produzidos nesses países aqui, nos subdesenvolvidos industrializados. Pois bem, agora, olha só o que sai dos desenvolvidos. Dos países desenvolvidos, você tem ali o envio de capital, né, de recurso, de investimento e também de tecnologia. Vamos pegar de novo o exemplo da Nike. Então a Nike, a sede da Nike fica aqui, num país desenvolvido, Estados Unidos da América. Ali na Nike você tem, né, o acúmulo de capital e as tomadas de decisão. Então a diretoria da Nike se reúne lá e decide montar uma filial, sei lá, em Singapura, por N fatores. E aí os caras vão enviar para lá o capital, o investimento para criar então essa filial e também vão enviar para a área de produção toda a tecnologia já desenvolvida, já elaborada por técnicos, designers e tudo mais, que estão nos Estados Unidos e que já formataram qual vai ser o produto a ser feito lá em Singapura. Então, vai ser mandado para lá, né, o maquinário, a tecnologia, né, o design do produto em si e o investimento. Mas também dos países desenvolvidos é enviado tudo isso para os não industrializados. Como assim? Por exemplo, se nesse país aqui não tem indústria, é possível que tenha máquinas próprias, por exemplo, para atividade de extração mineral? Não. Então, a maquinaria e a tecnologia e o capital, o investimento, para que ocorra atividade de agropecuária em larga escala, o agronegócio, ou as atividades de extrativismo que ocorrem aqui, elas são, de fato, elas produzem a partir de um capital que é estrangeiro. Deu para entender? Bom, e aí? E aí que o lucro, tanto dessa atividade como dessas atividades aqui, via de regra, vai voltar para o país que é o país investidor, né? Para o país desenvolvido, que aí é o item 4. Então, percebe como se tornou mais complexa as relações entre os países nessa sociedade globalizada, nessa economia globalizada? Bom, mas só aí uma observação. Quem é que continua ganhando dentro de toda essa nova dinâmica da divisão internacional do trabalho? Os mesmos países que, via de regra, eram metrópoles no período colonial, se transformaram em países desenvolvidos e industrializados no século XIX e século XX e, via de regra, continuam sendo os mesmos desenvolvidos dos dias de hoje, salvo raras exceções de um ou outro país que conseguiu superar uma condição de subdesenvolvimento. Tudo bem? Bom, gente, então ficamos por aqui na nossa aula 25. Um abraço.